O nome da pregação de hoje é O Escândalo da Cruz. Também poderia ser Como que nós vencemos a culpa. A gente está aqui na última semana de vida de Jesus, nos momentos que antecederam a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente chega então em Lucas capítulo 23, verso 26. Jesus havia sido julgado naquele julgamento fake, totalmente injusto, mentiroso, 3 tribunais. Jesus passou por 3 tribunais, nenhum deles conseguiu de fato achar culpa em Jesus. Mesmo assim, ele foi sentenciado à morte. E agora, ele está carregando a sua cruz para ser crucificado nela e ser morto. Lucas 23, 26. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era sirineu e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Porque Jesus não estava conseguindo carregar a cruz. Ele tinha sido torturado e já estava quase morto, já antes mesmo de ir para a cruz. Verso 27. Uma grande multidão o seguia, e também mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus, porém, virando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá: Felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e às colinas, cobri-nos, pois se fazem isso com lenha verde, o que farão com a seca? E levavam também com ele 2 criminosos para serem mortos. Até aí. Pastor, eu abortei 4 vezes. Eu triturei 4 de meus filhos. Pastor, eu traí minha esposa. Pastor, eu joguei o nome da minha família na lama. Pastor, eu trouxe muito sofrimento para os meus pais. Pastor, eu trouxe muito sofrimento para os meus filhos. Eu ouço isso todos os dias. E a culpa não apenas leva você para o inferno, mas a culpa é a razão de inúmeros e inúmeros problemas que hoje são descritos como doenças. Eu já aconselhei gente que era só pele e osso, que havia sido diagnosticada como doente, mas a culpa fazia definhar a alma e o corpo. Lembra daquele caso de um pai que por acidente atropelou o próprio filho, matou o próprio filho, e aí na volta matou o outro filho? Imagine a culpa. Essa era a culpa que você deveria sentir. Porque essa é a minha e a sua história. É a sua criança de 3 anos, 2 anos. Essa é a nossa culpa. Nós somos malignos e depravados. E por conta disso, essa é a razão da condenação final e de angústias, infelicidades, porque o fardo de Deus está sobre o homem que vive em pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, declara a Escritura. No Antigo Testamento, Deus diz assim, que o vosso pecado vos há de achar. Deus é o juiz que persegue os homens maus. É por isso que os homens estão sempre insatisfeitos. Há sempre um fardo que eles carregam em suas almas. É o fardo da culpa, da imperfeição que eles têm diante do Criador, por conta de toda a maldade humana. E o que a Bíblia declara, que o único que pode resolver isso é Cristo Jesus. E Ele o fez por meio de sua cruz. E é isso que a gente está lendo aqui. Depois de um julgamento injusto, um circo armado para parecer que os judeus estavam dando um julgamento justo. Depois de tudo isso, enviaram Jesus para ser açoitado. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você tem uma pequena noção do que foi aquilo. Mas é óbvio que ali não retrata perfeitamente o que de fato foi. A cruz era um horror. O objetivo era chocar e intimidar, para que aqueles romanos que ousassem em cometer crimes contra o Estado pensassem 1 milhão de vezes. D.A. Carson comenta assim: na lei romana era reservada só para os piores criminosos
e as classes mais baixas a crucificação. Nenhum cidadão romano podia ser crucificado sem um decreto direto de César. Olha o tamanho que era o império. Isso mostra quão terrível era a crucificação. Em Deuteronômio 21, 23, já se anunciava: qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Isso aqui também é interessante porque a crucificação foi popularizada pelos romanos. Quando Moisés escreve isso, nem existia ainda. Ele declara que aquilo seria a descrição perfeita da ira de Deus sobre alguém e, ao mesmo tempo, ele manifesta o conhecimento do futuro que só Deus pode ter. O objetivo dos romanos era provocar horror com a crucificação. Deus também. A ideia é justamente essa. Para que todos aqueles que não se arrependem e não creem, se lembrem que a cruz, aquela coisa mais horrível que existia, é porque a gente não tem. Aquilo lá não tem esse referencial da cruz aqui diante de nós. Por mais que você assista em filme, é diferente. Tanto é que as filhas de Jerusalém aqui, essas filhas de Jerusalém não são discípulas de Jesus. São mulheres comuns. E até elas ficavam horrorizadas com a cruz. A gente não tem isso. Ali um bandido passando, carregando a própria cruz, que é o nosso paralelo para cavando a própria cova. Mas toda aquela sociedade romana e judaica, eles sabiam do horror que era aquilo. E a crucificação é isso. É horror para os ímpios. Para que eles se lembrem, olha, aquilo ali que Jesus disse assim: passa de mim esse cálice. O que o nosso capitão disse: eu não quero isso aí não. Todos os ímpios vão beber esse cálice. Mas a Bíblia diz que para aqueles que creem, a cruz foi a nossa redenção. O único jeito de lidar com a nossa culpa. E eu quero pregar baseado aqui na história de Simão Cirineu. Assim como ele não queria se envolver, diz o texto, ele foi obrigado, porque a gente tem outras passagens que dão esses detalhes a mais. Ele não queria, ele foi obrigado a carregar a cruz. Por força maior ele foi obrigado. Assim como eu e você, porque a Bíblia diz que não fostes vós que me escolhestes, eu escolhi vocês. Nenhum de vocês vieram pelo amor. Vocês vieram porque eu trouxe vocês, porque eu quebrantei vocês. Eu escolhi vocês. Antes da fundação do mundo, eu vi vocês e eu vi que vocês não iriam me querer. E mesmo assim, com laços de amor, atraí vocês, eu quebrantei vocês. E por isso vocês estão aqui. Simão era da cidade de Cirene, localizada onde é hoje a Líbia. Ele era um judeu que foi à capital a propósito da Páscoa. Marcos 15, 21 diz: Simão, o pai de Alexandre e de Rufo. Esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Em Romanos 16, nós lemos assim: saúda a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe. Com base nisso, alguns supõem que Simão se converteu e seus filhos também. William Hendrickson chega a dizer isso. Olha, não dá para saber, primeiro, se o filho de aqui, o Rufo aqui, de Romanos, é de fato o filho de Simão. E segundo, eu não tenho versículos o suficiente para dizer que Simão se converteu. Eu acho então que essa não é a abordagem correta. A abordagem aqui é para mostrar simplesmente que nós não queríamos carregar a cruz de Jesus e sermos seus discípulos. Nós estávamos seguindo o nosso caminho, mas Deus nos subjugou, Deus nos quebrantou. Nós estávamos lá dizendo assim, olha, igreja, pastor, é tudo ladrão. Eu não quero me envolver com isso aí não, e hoje a gente está aqui. Assim como Simão, que não queria se envolver com Cristo. Você também não. E Deus quebrantou você. Deus fez um milagre no seu coração, e por isso você está aqui. Esse texto também visa demonstrar que nenhum homem poderia carregar a cruz. É que Jesus é Deus. Até a humanidade dele, porque a humanidade dele era como a nossa, com a exceção, obviamente, que ele não tinha pecado. Mas ele não pôde carregar. Foi Deus quem carregou. E é sobre isso que eu quero falar. Em primeiro lugar, sobre o sofrimento físico de Jesus. Mateus 27, 26 diz que depois de ser açoitado, ele foi entregue para ser crucificado e ele começou a carregar a cruz. Mas ele estava tão debilitado que ele não tinha mais recursos nem energia para conseguir carregar a cruz. Por isso,
Simão é chamado. Nós nos lembramos daquela cena épica do Paixão de Cristo, em que Jesus está sendo torturado. Ele era torturado, os romanos se utilizavam de um chicote que possuía bolas de metal e pedaços de osso. E aí aquilo estraçalhava a pele humana. Quando o chicote batia, ele voltava e voltava estraçalhando a pele humana. Aquela cena clássica do Paixão de Cristo, em que o algoz de Jesus pega o chicote e arremete o chicote, dá uma chicotada na madeira e ele puxa e arranca uma lasca, aquilo ali é justamente, os autores do Paixão de Cristo quiseram dar uma noção do que aquele chicote fazia. É por isso que Jesus estava completamente debilitado antes mesmo de ir para a cruz. E a ideia aqui de carregar a própria cruz é, como eu disse agora há pouco, o paralelo do nosso cavar a própria cova. Você já viu isso talvez em filme de guerra? O cara, um exército inimigo está subjugando o outro e eles mandam os homens abrirem a cova em que eles vão morrer. Em primeiro lugar, um motivo básico é que os soldados não querem fazer aquilo ali. Esse é o primeiro motivo básico, obviamente. Também para ficar protegidos, para que eles estão ali com os inimigos com uma pá e eles com uma arma. Mas o terceiro também era a humilhação. Porque é antinatural a morte. Ninguém busca a morte. Ninguém busca a morte. É antinatural. Aqueles que o fazem, nós o vemos como algo antinatural. Porque Deus nos dotou com um instinto de defesa. Por exemplo, em prédios, lá no World Trade Center, lembra? As pessoas pulavam. O prédio em chamas e as pessoas pulavam. Mas elas não sabiam que elas iam morrer? Óbvio. Mas é um instinto de defesa. Nós temos como instinto de defesa lutar contra a morte. Então dizer para o cara, ei, prepara aqui a sua cova, sempre foi um ato de humilhação e antinatural. É antinatural. O carregar a cruz era isso. Era exatamente isso. Era desesperador. A crucificação, ela era diferente, por exemplo, do que viria a ser a guilhotina da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu, teve seu início em 1789 com a queda da Bastilha. E eles pregavam a igualdade, a fraternidade. Eles inventaram, então, a guilhotina, que, segundo eles, era uma maneira mais democrática e humana de matar, porque as pessoas não sentiam dor. Eu não sei, nunca perdi a cabeça, mas era rápido mesmo. Pum! Todo mundo morreu, até Robespierre, o rei da época, enfim. Ora, a cruz não era isso. A cruz não foi feita para ter uma morte, para que a morte fosse rápida, para que a morte fosse mais misericordiosa. Não, a cruz foi feita para que a morte fosse bem lenta mesmo. Se prendia a pessoa com cravos e ela morria aos pouquinhos e de uma maneira terrível. Ela não conseguia respirar. Cada respirada que ela tentava dar era um sofrimento absurdo, profundíssimo. A cruz, então, não era para dar uma morte rápida. Não era. Em segundo, a gente vê que a cruz, tinha como objetivo também a vergonha. Jesus foi crucificado nu, assim como os outros. E o texto de Mateus também diz que os soldados vestiram Jesus com uma coroa de espinhos e um caniço. Um pedaço de cana, ou alguma coisa nesse sentido, que dava bem de longe uma caricatura de um cetro, alguma coisa nesse sentido. Então, a coroa de espinho, aquele caniço para representar um cetro. E diz o texto que os soldados, eles olhavam para Jesus e diziam, ó, salve, rei dos judeus. Cuspiam em Jesus e davam com o caniço na cabeça dele. Isso foi tudo uma maneira de humilhar Jesus. O texto diz que os líderes religiosos o insultavam, que os soldados o insultavam. Mateus 27 diz que os que passavam o insultavam. E diz o texto que até os 2 ladrões os insultavam. Mateus 27 diz que os 2 bandidos o insultavam. Tanto é que um deles fala o seguinte depois. No final, um deles se converte e diz assim, ei, pare, nós merecemos estar aqui. Olha que coisa. Até aquele homem que reconhecia que ele era bandido, criminoso, safado, juntamente com o outro, até eles blasfemaram, insultavam, humilhavam Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 23, verso 26,
O texto diz que deram vinagre a ele. Coroa de espinho, caniço e vinagre. Era o combo completo do rei, do falso rei, segundo eles. O vinagre visava retratar o vinho. Lembrava o vinho, era uma caricatura, obviamente. Aí deram vinagre para humilhar. Salmo 69, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Ele está com sede e dão vinagre. Você está com sede e aí te dão água com sal. O vinagre é ainda pior. É isso que o texto declara, humilhação por todos os lados. E o texto bíblico diz, Isaías 53, verso 12, que Jesus deveria ser contado entre os criminosos. Entre, como a profecia declarava. Ou seja, nenhum homem pode prever o futuro. Quando disserem para vocês assim, não, todas as religiões são iguais. Aí você pergunta para eles assim, tem no Islã 300 profecias cumpridas? Na pessoa de Maomé? Joseph Smith, dos Mormons. 300 profecias se cumpriram em Joseph Smith? Ellen White, dos Adventistas. 300 profecias se cumpriram nela? Qualquer religião. Pegue qualquer uma. Pegue a filosofia. As ideias de Platão, que ele falou que iriam acontecer. Ele disse, olha, se criarmos uma sociedade totalmente controlada por uma meia dúzia de filósofos, a sociedade será um paraíso. As crianças não devem ser criadas pelas famílias, mas pelo Estado. É o que acontece hoje. É o que aconteceu na União Soviética. O resultado? Só olhar para o lado aí. Só olhar para a União Soviética. Olha o que esses homens falaram. Tanto os filósofos quanto os profetas das outras religiões. Eles têm 300 profecias que se cumpriram? 300, porque 300 profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Pastor, e se o texto foi adulterado? Que jeito? Que jeito? Só do Novo Testamento nós temos 6.000 manuscritos. Só em grego. Contando outras versões, dá mais de 40.000. 40.000 cópias. Sabe quantas cópias a gente tem do livro mais antigo? Ou o segundo livro mais antigo? A Ilíada de Homero. Não chega a 700. Não chega a 700. É o que mais tem. Platão, por exemplo, os escritos de Platão, só 10 cópias. Por que isso é importante? Porque se alguém quisesse adulterar, essa pessoa deveria achar essas mais de 40.000 cópias e mudar todas elas. E elas estavam espalhadas já, em lugares completamente distantes. O texto diz, Jesus tinha que passar tudo isso. E por quê? Para que você soubesse que a sua fé não tem nada a ver com todas as outras fés que existem no mundo. Ela é única. Não é verdade que a fé cristã é uma dentre tantas outras. Porque só na fé cristã nós vemos 300 profecias se cumprindo. 300, meu amigo, só em Jesus, sem contar as outras profecias, como, por exemplo, que um dia surgiria um homem chamado Ciro e que ele iria reconstruir Israel. Você imagina isso? Eu chegasse aqui hoje, agora aqui, e falasse assim para vocês, daqui a 150 anos virá um homem chamado Júlio Rodrigues, e ele vai restaurar Guaratinguetá. Foi isso que aconteceu na Bíblia. Um homem se levantou e deu o nome do rei, e disse o que ele iria fazer. É isso que a gente lê na Bíblia. E o pior, ele diz, um dia Ciro vai vir aqui e vai restaurar tudo isso. Alguém dizia, restaurar o quê, profeta? Está tudo de pé? Sim, mas vai cair. E aí um homem chamado Ciro, como que você acerta um negócio desse, gente? Como que você faz para acertar um negócio desse? É porque isso aqui é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aquele tolo que diz para você lá, aquele que acredita que ele tem um parentesco com a tia Chita, ele diz que ele que é inteligente, porque vocês acreditam em livro de homens, porque aqui a mula fala, de vocês réptil se torna um dia ser humano. Olha no que vocês acreditam. Olha aí. Agora, Darwin acertou alguma profecia? Aqui tem 300. E uma delas, que Jesus seria crucificado entre os ladrões. Outra profecia, que Jesus seria crucificado fora dos portões. E ele foi num lugar chamado Calvário. Segundo a tradição, o lugar é próximo da igreja do Santo Sepulcro. É irrelevante. O que de fato importa é que o texto declara que ele foi crucificado fora da cidade. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, não dentro da cidade.
como a gente viu nas profecias do Antigo Testamento. Em geral, as execuções aconteciam fora da cidade. Levítico 24:14, 1 Reis 21:13, um acusado de blasfêmia, Nabote, foi executado fora da cidade. E havia no Antigo Testamento o bode expiatório, que deveria ser crucificado fora da cidade. Lembra que o Novo Testamento declara que todos aqueles sacrifícios eram uma profecia sobre Jesus Cristo? Por exemplo, o cordeiro ele não poderia ter nenhum osso quebrado. Aí ninguém entendia por quê. Lá no Antigo Testamento, nenhum cordeiro poderia ter o osso quebrado. Aí eles perguntavam, por quê? Por quê? Por quê? Lembra quando Jesus é crucificado? Eles quebram os ossos do bandido à direita, quebram os ossos do bandido à esquerda. Aí quando vão quebrar os ossos de Jesus, eles não fazem porque Jesus já estava morto. E aí o texto diz, isso aconteceu para que se cumprisse o que a Escritura declara. Como que se pode prever algo assim? Como? Com milhares de anos de antecedência. É porque isso aqui não é livro de homem, gente. Isso aqui é a palavra de Deus. Terceiro, desamparado por Deus. Jesus foi desamparado por Deus. Jesus reluta em ir à cruz. Lembra? Lá no jardim de Getsemane, que ele diz, se possível, passa de mim esse cálice. Faz contudo a tua vontade, não a minha. O que havia naquele cálice? Que levou Jesus a suar sangue. O que tinha naquele cálice que levou Jesus a ficar apavorado? Você acha que era apenas os cravos romanos? Que era apenas a questão do sofrimento, da tortura, do chicote? Ora, homens ao longo da história cristã, parece que foram muito mais corajosos do que Jesus. Por exemplo, Basílio o Grande, diante de seu martírio. Olha o que Basílio disse. A única coisa que possuo, que poderias confiscar, são estes farrapos e alguns livros. Tampouco podes me exilar, pois onde quer que me mande, serei hóspede de Deus. E quanto às torturas, meu corpo já está morto com Cristo. Porque eles estavam ameaçando. Estavam dizendo, ô Basílio, negue a Jesus, senão vamos te matar, vamos te mandar para o exílio, vamos tirar os seus bens. E aí Basílio disse, não tenho bens? Ah, se vocês me enviarem para o exílio, não tenho medo também? Não tenho medo. Se vocês me torturarem, também não ligo. Basílio é mais corajoso do que Jesus, gente? Jesus está com medo da morte ou tem outra coisa nesse cálice? Não é a dor física. Não era o ódio dos homens. Não era a vergonha. Naquele cálice tinha algo que o próprio Cristo quis evitar. E que você que está me ouvindo aqui, você que está me ouvindo aí, seja no seu carro, onde você estiver agora, que se você não se arrepender e crer, aquele cálice que o próprio Cristo ficou apavorado diante dele, é o cálice que todo homem sem Deus vai beber. É o cálice da ira de Deus, que fez o único homem de fato corajoso neste mundo falar, passa de mim esse cálice. Porque naquele cálice estava a culpa do pecado do povo de Deus. Naquele momento, Jesus Cristo se fez pecado. Ele que não teve pecado. E ele levou sobre si os nossos pecados, como declara Isaías. Ali, a ira de Deus desceu sobre ele. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. E, de fato, o único homem valente deste mundo disse, me livra disso. Me livra disso. Imagine os frouxos, então, que são todos os outros homens. Imagine eles, então, ao terem que beber esse cálice. Deus meu, por que me desamparaste? Lembra que Jesus disse isso? A resposta é, porque naquele dia o pecado da raça humana estava sobre Cristo. Ou melhor, o pecado do povo de Deus, porque Jesus morreu pelo seu povo. Jesus morreu exclusivamente por aqueles que creem nele, por aqueles que ele elegeu. Não é verdade que ele morreu por todo mundo. Ele morreu apenas pelos seus eleitos. Quarto, as filhas de Jerusalém. Só Lucas relata esse episódio. Diz o texto que as filhas de Jerusalém, ao verem Jesus, elas choravam. E Jesus diz para elas o seguinte, parem de chorar. Vamos ler, verso 28, desculpa. Jesus, porém, virando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai sim por vós mesmas e por vossos filhos, porque virão dias em que se dirá, felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes,
cair sobre nós. Ele continua. Verso 31. Pois se fazem isso com lenha verde, o que farão com a lenha seca? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está profetizando a queda de Israel, que de fato aconteceu no ano 70. O general Tito primeiro sitiou a cidade e depois invadiu. Mulheres foram violentadas, crianças foram trituradas, a nação foi destruída, a ponto de não mais se reconstruir apenas em 1948, no século passado. Acabou a nação. Acabou a nação. E aí Jesus está dizendo, olha, vocês devem chorar por vocês mesmas. Vocês devem chorar por vocês mesmas, não por mim, porque o meu sofrimento é momentâneo, mas o de vocês vai ser por toda a eternidade. Se vocês não se arrependerem e crerem, o de vocês será para sempre. Por isso, chorem por vocês mesmas. Naquele dia do juízo, porque a queda de Jerusalém é um tipo, é uma figura do dia do juízo final. Aquele dia será o dia em que os homens vão dizer assim: caí sobre nós, montes, e escondei-nos da ira do Cordeiro. O que significa isso? Quando os homens avistarem a ira de Deus, porque a volta de Jesus será em primeiro lugar a ira de Deus, é o dia do Senhor, que no Antigo Testamento é chamado de horrível dia, dia de pavor. Quando eles avistarem Jesus Cristo montado em seu cavalo branco, a Bíblia diz que os homens vão se lamentar e vão dizer: caí sobre nós, montes, e escondei-nos da ira do Cordeiro. O que eles vão dizer é: nós preferimos ser esmagados, triturados por montes, a ter que lidar com a ira de Deus. É isso que eles estão dizendo. E aí Jesus diz, olha, o que eles vão dizer? Se em lenha verde se faz isso, o que vão fazer com madeira seca? O que ele está dizendo é o seguinte: se até a madeira verde está queimando, imagine a madeira seca. O que ele quer dizer é o seguinte: se Cristo, sem pecado, sofreu isso, imagine vocês. Se eu, que não tenho pecado, é isso que eu estou bebendo hoje, agora imagine vocês, imagine o que vai acontecer com vocês, se vocês não se arrependerem. Imagine o que vai acontecer com vocês. Eu sei que os pastores de hoje, muitos deles, não pregam sobre isso. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. Eles falam: o Deus bravo da religião. O meu Deus não é esse Deus barbudo e bravo. Ele nos ama e por aí vai. E é verdade que Ele nos ama, mas eles distorcem isso. Na prática, eles negam abertamente a mensagem da cruz, que começa com uma mensagem de juízo. Uma mensagem que declara que aqueles que não se arrependerem serão condenados por toda a eternidade. Veja bem, pense por um segundo se isso for verdade. Pense por um minuto. Que depois que você morrer, será uma eternidade de condenação. Não é um dia, não. Não é como a seita adventista declara, que depois que você morre, você deixa de existir. Não, não é isso. A Bíblia diz que o inferno é o lugar onde há choro e ranger de dentes. A Bíblia não diz que o inferno é o lugar do silêncio. Se você deixasse de existir, seria silêncio. A Bíblia diz que o inferno é o lugar onde o verme não morre. Apocalipse, por exemplo, fala do juízo de Deus. Os homens naquele dia vão pedir a morte para si, mas a morte vai dizer: não, porque a morte será algo misericordioso demais para vocês. Vocês vão existir eternamente no inferno. A morte, na Bíblia, é a separação de Deus e a condenação de Deus sobre a raça humana por toda a eternidade. É por isso que Jesus diz: chorem por vocês, não por mim. Chorem por vocês, porque eu, sem pecado, estou sofrendo isso. Vocês não imaginam o que vai acontecer com todo homem que não se arrepender. Jesus cumpriu todas as profecias. Todas. Morreu fora da cidade. Nenhum osso dele foi quebrado. Lançaram sorte sobre ele. Isso também foi dito no Antigo Testamento. Mas a principal é a profecia de que Jesus levou sobre si os nossos pecados. E essa era a grande prova de que ele era o Messias, e é. Está ali?
Não colocou? Ah, eu que estou mexendo, né? Eu estava pregando lá, ontem era eles que estavam mexendo lá. Isaías 53. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Tanto é que os seus próprios discípulos o abandonaram. E dele não fizemos caso, como todos aqueles fizeram. Blasfemaram, zombaram, até os ladrões. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Sim, não do Império Romano, de Deus. Foi Deus quem matou Jesus. Ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído. Essa é a expressão, moído. Ontem eu vi um elefante pisando, matando um homem. Ele pisou e pisou e pisou. Aí ele levantou o homem estava assim, totalmente mole, os ossos ali, parecia um saco com ossos dentro. Moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, entre bandidos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça. Você lembra? Ele morreu entre bandidos. Queriam enterrá-lo entre os bandidos. Mas como que ele morreu? O rico foi lá e comprou uma sepultura e colocou Jesus de maneira separada dos outros. Até nesse detalhe, a Escritura acertou. Você acha que isso aqui é livre de homem? Você acha que Isaías conseguiria prever tudo isso aqui, meu querido? Você acha que ele conseguiria? Então, arrependa-se. Pare de ser um imbecil com a sua esposa. Pare de ser frouxo. Pare de mentir e de enganar e de ver o que não presta. E arrependa-se e creia nele. Porque você acha que Isaías conseguiria acertar tudo isso, gente? Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele vai ver a sua posteridade. Acertou nisso também. 2000 anos se passaram. 2000 anos. 2000 anos. Aquela comunidade de pescadores que foi perseguida sistematicamente. Inúmeras mentiras. Diziam que eles eram pedófilos. Sabia disso? Dizia que os primeiros cristãos, eles praticavam orgias. Assim como mentem hoje também. O tempo todo, que todo pastor é ladrão, é a mesma coisa. Nesse ambiente, a igreja triunfou. Eles eram torturados, crucificados, devorados por leões do Coliseu Romano. Aí diz o texto que ele vai ver a sua posteridade. Ou seja, a fé não iria morrer ali não. Ia ser longa. 2000 anos se passaram. O Império Romano, cadê? Ruiu. Todos os outros impérios caíram. E aquela comunidade de pescadores está viva, está aqui, agora. Como que você não crê? Olha o texto. Veja aqui quantas profecias tem aqui. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua morte. E com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É isso. Como que um homem pode prever com tamanha riqueza de detalhes a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo? Você acha mesmo que foi Isaías? Ou foi o Espírito de Deus que estava sobre Isaías? Foi Deus. Foi Deus.
Meus queridos irmãos, ferido de Deus, eu tenho 42 anos. Eu me converti, eu tinha 17. Minha vida é estudar todos os dias. Muitas vezes começando 4, 5 horas da manhã. E sobre inúmeras coisas, não tem como saber. Não tem como saber, como ter certeza. Não tem. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas em relação a Cristo, tudo é tão simples. É só isso. Qual homem pode prever o futuro? Qual homem pode prever o futuro? Como Isaías poderia prever o futuro, gente? Como? De que jeito? São muitos detalhes. É porque isso aqui é o livro de Deus. É Deus dizendo para o seu povo. Não é verdade que é para todo mundo. É para o seu povo. Para aqueles que creem nele, para aqueles que vão crer nele, que ele elegeu. Que ele veio para morrer e pagar os nossos pecados. Eu já aconselhei várias mulheres que mataram seus próprios filhos. Várias. Que trituraram seus filhos. Várias. E muitas vezes elas não conseguem mais dormir por conta de seus pecados. E eu sempre inicio o aconselhamento dizendo exatamente assim. Olha, eu sei. Porque eu inúmeras vezes eu sinto vontade disso. Por conta dos meus pecados. Eu tenho certeza que eu deveria estar condenado. Eu sei. Diante de todas as boas oportunidades que eu tive, diante de minha vida fácil que eu tive, meu Deus, quão pecador eu sou. E a culpa é algo que assola. Mas eu digo para ela, e para todas, o que eu e você fizemos foi horrível. E você só não fez coisa pior porque Deus guardou você. Mas um dia, Jesus Cristo desceu. Ele veio aqui. E ele se fez gente. E ele foi torturado. Ele foi crucificado. Ele foi cuspido. Ele foi humilhado. Ele carregou a ira de Deus sobre ele. Para que você não precise carregar. Ele levou todos os seus pecados. Todos, sem exceção. Até aquelas coisas mais monstruosas, ele levou sobre si. Creia. Creia. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos aqui creem? Vamos ficar de pé?